Escritora, freira e militante da educação popular. Maria Valéria Rezende nasceu em Santos, no estado de São Paulo, mas depois de participar da luta contra a ditadura, resolveu se fixar no Nordeste, em João Pessoa, onde mora atualmente. A autora já escreveu diversos romances, contos e livros infantis. A nossa entrevistada do Entre o Café e uma Prosa de hoje tem muita história para contar, literalmente. Ela é formada em Pedagogia e em Língua e Literatura Francesa e é também engajada nas causas populares e da educação sindical. Hoje eu vou prosear e tomar um café com a escritora paulista Maria Valéria Rezende. Paulista, porém paraibana, por escolha e por decreto. Então, paulista e paraibana. Paulista paraibana. Mais da metade da minha vida eu já vivi no Nordeste. Eu vim para o Nordeste aos 30 anos, eu estou com 73, então, paulista também. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com a senhora, tomar um café, prosear um pouquinho, um prazer para mim. Queria começar dizendo que a senhora estreou na literatura, né, com 59 anos. E o primeiro livro da senhora foi Nos Contos do Vasto Mundo. Mas desde quando a literatura está na vida da senhora? Olha, eu não me lembro da minha vida sem literatura, porque eu nasci numa família de escritores. A minha mãe era mineira, meu pai santista, que é uma coisa diferente de paulista em geral, porque é um mundo voltado para fora, né? E o meu pai era sobrinho, neto do Vicente de Carvalho, que é o grande poeta santista, que hoje meio esquecido porque ele foi congelado no bloco dos parnasianos e não se lê mais, o que é uma pena, porque tem coisas incríveis. E muita gente na minha família escrevia. Uma tia minha que era poeta, era cronista do Jornal da Cidade, etc., e que tinha paralisia infantil, com dificuldade de se locomover. Então a casa da minha avó, em Santos, acabava sendo o lugar onde os escritores da cidade se reuniam com muita facilidade. Assim que eu aprendi a escrever, eu comecei a produzir meus livros. E eu fazia ediçõezinhas de desenhada à mão, pedia para minha avó costurar no meio e distribuía edições de 5, 6 exemplares e todo mundo levava a sério. Então era assim, já leu o último livro da Maria Valéria? No meio daqueles escritores todos. Então, muita gente me pergunta assim, quando você decidiu ser escritora? Eu digo, eu não lembro quando eu não decidi ser escritora. Eu me lembro perfeitamente quando eu decidi não ser escritora. Porque o ser escritora era a minha carreira natural. E eu me lembro que um dia eu dava aula de alfabetização no sindicato eu tinha uns 14 para 15 anos e me metia a dar aula de alfabetização no sindicato dos estivadores, para os bagrinhos, que eram os jovens estivadores. E eu uma tarde, era sábado, teve uma reunião lá e eu estava voltando para a casa da minha avó, vim pela praia descalça e estava meio chuvoso e eu passei por fora, estava todas as janelas o vidro baixado assim, e eu passei por fora para ir lavar meus pés, porque eu vinha descalça, para depois entrar lá por trás e estava cheio de escritores lá dentro. E quando eu passei por fora, assim, a sensação que eu tinha é que eu estava olhando para um aquário e aqueles escritores todos lá dentro daquele aquário. E naquele dia eu disse, não, eu não quero viver num aquário, eu quero viver no meio do mundo, então eu não vou ser escritora. Que é uma imagem curiosa, assim, que eu me lembro muito bem disso. Então, a partir daquele dia, eu disse, eu não quero ser escritora, eu vou ser outra coisa. Eu tinha 12, 13 anos quando eu comecei a mexer com isso. Então, isso me apareceu como o meu caminho de escolha para viver no meio do mundo e não dentro do aquário. Na juventude, a senhora fez parte da Juventude Estudantil Católica e nos bastidores de várias peças importantes e polêmicas, como a Barrela, de Plínio Marcos. A Barrela foi um acontecimento em Santos, então todo mundo queria se meter naquilo. Então eu me lembro que eu participei em parte porque na verdade tinha o Teatro Estudantil de Santos, que era ligado à União de Estudantes da Baixada Santista, eu acho que assim se chamava. E eu me lembro que a gente se metia lá, sem ser chamado. E ficava, eu por exemplo me lembro muito de ficar segurando holofote de iluminação nos ensaios, sabe, coisas assim, era tudo muito artesanal, muito
né? E todo mundo vivia muito junto, todo mundo conhecia todo mundo. É difícil para quem não viveu. Os anos 50 no Brasil foram uma coisa muito, muito especial, assim, que você... Por isso que você vê a geração que está com 70 anos, ainda continua a ser uma referência cultural na música, no teatro, na literatura, porque eu acho que a gente teve uma adolescência muito, muito, muito estimulante, que abriu para muitas coisas e que deu gás para você. É uma hipótese, não sei se alguém estudou isso, mas a minha vivência me diz isso, entendeu? Aos 18 anos eu fui para São Paulo, fiz o primeiro ano da faculdade de São Paulo, aí me convocaram para a coordenação, para a equipe nacional da JEC. Aí eu fui para o Rio e terminei meu curso no Rio, passei no Rio de 62 a 64, o que foi um período também assim de efervescência. Eram os CPCs da Uni, a Uni, eu morava em Botafogo, quer dizer, passar toda a tarde para a sede da Uni, ver o que estava acontecendo, e estava acontecendo um monte de coisa que não era só política, era política e cultura também. Tão rica era e tão efervescente a vida jovem no Brasil que foram precisos alguns anos ainda para a ditadura conseguir calar todo mundo. Que aí foi o AI-5 que aí partiu mesmo para a violência total e aí calou, mas não matou. Falando em ditadura, em 1964, né, começou o regime militar e a senhora teve um papel muito importante, né, lutou ativamente defendendo os perseguidos. Qual é a lembrança mais forte que a senhora guarda desse período? Nem sei, é tanta coisa. Bom, uma lembrança muito forte é quando prenderam os frades dominicanos e armaram toda aquela farsa dizendo que eles tinham entregue o Marighella e mataram o Marighella, eu participava da mesma organização com eles, que a gente era uma ala especial da LN, cuja missão nós não tínhamos nada a ver com luta armada nem com nada. A nossa missão era resgatar os que estavam em perigo. E os dois dominicanos foram presos num domingo, se eu não me engano. No dia seguinte, pela manhã, eu tive que sair muito cedo de casa para tirar sangue, para fazer um exame de sangue. E de lá eu já fui para a rua, que eu tinha que fazer umas coisas na cidade. E ninguém pôde me avisar, porque eu estava pela rua, ninguém sabia. Naquele tempo tinha celular, não tinha nada dessas coisas. E eu não sabia de nada, ao meio-dia toquei a campainha. E abre-se a porta e me aparece um sujeito que eu nunca tinha visto, com uma cara que não tinha nada a ver. Esse cara não é daqui, e uma bagunça lá dentro que eu não reconhecia. Eu me lembro de ter olhado para cima, eu errei de andar. E ter olhado para conferir o número do apartamento, e não, era ali mesmo. Aí quando eu baixei os olhos, ele já tinha aberto a porta e estava com uma arma, um fuzil, eu não entendo nada de arma, um negócio. E ele saiu para fora e me empurrou com o cano do fuzil para dentro. Porque eles estavam ali de campana, porque supondo que aquilo era um aparelho, que todo mundo que chegasse ali, a ordem era ser preso. E eu passei 4 horas, porque eles não havia telefone no apartamento. Telefone naquele tempo era um negócio muito difícil de se ter, então eles tinham acabado de mudar o turno e até às 6 horas da tarde não ia mudar a equipe que estava lá dentro. Então eles tiveram que ficar me enrolando, porque eles nem podiam sair de lá e nem podiam chamar ninguém para me buscar. E a ordem era, quem chegar aqui vai para o DOPS. E eu durante 4 horas, eu descobri a minha vocação para atriz. Eu podia a partir dali ter decidido ser atriz, porque eu consegui enrolar o agente do DOPS que estava ali, a ponto de que quando chegou 5h30 da tarde ele me disse, olha,
eu acho que você é uma inocente útil, porque ele, quando me perguntou o que a senhora veio fazer aqui, eu disse, eu vim chamar o padre para ir ali na Igreja da Consolação me confessar. E mantive isso e consegui manter com coerência essa conversa, e uma conversa de boba. E quando foi 5h30 da tarde, o rapaz me disse, olha, eu acho que a senhora caiu nessa de inocente mesmo. E eu vou, contra as ordens que eu recebi, eu vou soltar a senhora, porque a ordem é levar para o DOPS. Se eu levar para o DOPS, a senhora vai se entortar. O termo que ele usou foi, vai se entortar, eu vou soltar a senhora. Mas não vai dizer nada para o homem. Eu disse, o quê? Como? Qual homem? O senhor quer mandar algum recado para alguém, alguma coisa? De besta, de besta. E ele me soltou. E durante 20 dias... esse agente, pessoalmente, eu tinha uma vida legal, então eu tinha dado todos os meus horários, tudo direitinho. Então ele telefonava às 6h30 da manhã para casa, para saber se eu estava lá, e eu estava saindo para o trabalho. 7h15, quando eu chegava mais ou menos no meu lugar, na escola que eu trabalhava, ele telefonava de novo para lá, para saber se eu tinha chegado. Porque provavelmente ele tinha medo de que eu fosse, de ter deixado escapar um peixe grande e depois ser acusado, né, de ter desobedecido as ordens, etc. Até que eu não aguentava mais aquele controle, porque onde eu chegava o cara telefonava para saber se eu estava lá. A senhora abrigava na sua casa militantes e arrumava passaportes falsos? Todos nós. Não era na minha casa, era em várias casas, porque justamente o que a gente fez foi criar uma rede assim de casa paroquial, convento, casas de amigos que não tinham uma atuação direta política que chamasse atenção. E era uma experiência muito marcante em si, pelo seguinte, veja bem, você recebia um companheiro que se apresentava como Paulo, ou como Cris, como você, mas que eu sabia que não se chamava Paulo nem Cris. Não é? Nem Mariana, nem... Então, que estava pondo a sua vida na minha mão, porque eu podia recebê-lo e podia entregá-lo. Por outro lado, eu também estava pondo a minha vida na mão dele, porque ele podia ser preso, torturado e acabar dizendo quem foi que o escolheu. Então era uma relação de extrema intimidade, no sentido mais profundo da coisa, quer dizer, você coloca a sua vida na mão do outro, sem saber quem é. E sem saber se você vai encontrá-lo alguma outra vez na vida. Uma coisa interessante da gente envelhecer é que a memória começa a selecionar o que ela guarda e o que ela vai descartando. Usando uma imagem meio ingênua assim, você vai enchendo a cabeça de coisa, não cabe tudo, e aí que você começa a se dar conta de o que é que foi mais marcante. Por exemplo, essa coisa dessa fugacidade, dessas relações que você tinha com os companheiros que você nem sequer sabia o nome verdadeiro e que passava pela sua vida, e você... Tem muita gente que eu queria saber o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela. Se morreu, se foi-se embora para o exílio e nunca mais voltou, se está aí, que eu cruzo com ele na rua e não reconheço. Só 2 vezes eu reconheci e fui reconhecida por alguém, muitos anos depois, já depois do fim da ditadura, que eu encontrei por acaso, e dizer, você era você e você era você, só 2 vezes. E essa é uma das coisas que, se você tivesse me feito essa pergunta há 20 anos atrás, eu talvez não tivesse dito isso. Mas hoje, por exemplo, eu tenho consciência de que essa foi uma das coisas mais que ficou em mim, assim, como uma experiência muito especial, muito sui generis, muito... Na sua luta pela educação popular, a senhora saiu pelo país, né? Atuando na alfabetização de pessoas de classes menos favorecidas. No primeiro período, na verdade, eu tive que sair do Brasil. Eu primeiro fui para a periferia de São Paulo, que naquele tempo era a beirada de São Paulo.
que era um bairro da zona leste de São Paulo, que hoje está dentro da cidade, porque a cidade continuou crescendo, mas que naquele tempo era beiradinha, que era um bairro chamado Jardim Nordeste. Então tinha uma comunidade da minha congregação se dedicando à pastoral popular, na paróquia lá desse lugar, e eu fui para lá. E era uma região em que tinha muito operário metalúrgico morando ali, porque era perto da linha do trem e tudo, então dava acesso para... E havia um grupo de operários, o sindicato sob intervenção, e o pessoal começou a, muito incipientemente, criar uma oposição sindical para quando fosse possível. E muitos deles tinham sido do Partido Comunista ou de outro tipo de organização, ou da Ação Católica Operária, e que em geral eram dirigidas por intelectuais e que tinham sido presos, estavam exilados, e o pessoal que era da base do movimento se dava conta de que eles sempre tinham recebido as orientações mais ou menos mastigadas, e eles me chamaram e disseram: olha, é assim, a gente não quer mais, a gente quer ler os livros que os intelectuais liam e de onde eles tiravam todo aquele conhecimento que passavam para nós, mastigavam. Só que nós não dá tempo. Então a gente queria que você lesse e fizesse o resumo, sem se meter. Não é a sua interpretação que a gente quer o resumo do livro. E aí eu comecei a trabalhar lendo coisas fundamentais da história do Brasil, da sociologia, da teoria marxista, do que fosse que eles quisessem, e fazer o resumo. E eu comecei a fazer por escrito, eu fazia um livrinho que era o resumo mais fiel que eu podia fazer, e a gente fazia os encontros onde eles faziam perguntas e eu explicava. E aí comecei de repente a identificar que tinha gente de outras organizações que estava por ali também, entendeu? Aí aparece o barbeiro, que monta uma barbearia e cuja conversa não era a conversa de um barbeiro comum, entendeu? E aí você vai descobrindo que tem uma porção de gente. Tinha gente do PCdoB, tinha gente da AP, que eu fui aos poucos identificando, tinha gente, a ALN nesse momento, foi depois da morte do Marighella que eu fui para lá, já tinha praticamente se desmantelado, né? O que havia era militantes que a gente precisava tirar do país, e a gente ainda continuou aí já de uma maneira muito precária, a esconder gente, tirar gente, etc. Mas aí chegou num ponto que no final de 71, as minhas irmãs já não dormiam mais de noite de medo que a polícia viesse lá para me buscar. Então aí a congregação inventou um trabalho para eu fazer na Europa e me mandou embora. Que eu, quando cheguei lá, me percebi que era para eu ficar lá. Mas eu não queria ficar, então eu dei jeito de voltar. Então eu já estava trabalhando com educação popular já em São Paulo, na periferia, né? E muitas vezes também quer dizer, de fazer todo um trabalho, o pessoal não era analfabeto, mas era o analfabeto funcional, como se chama, né? Quer dizer, não tinha o hábito da leitura. Aí eu comecei a trabalhar com isso, como era importante, né? E como eu tinha antes, eu estava no Rio, na época em que se criou, pouco antes do golpe, o Plano Nacional de Alfabetização, que era dirigido pelo Paulo Freire, que muitos dos meus companheiros estavam trabalhando diretamente na equipe dele, e a gente se meteu com aquilo também. Então eu estava por dentro. Então nesse tempo eu já comecei já diretamente, e depois aí eu saí do país e acabei voltando pelo caminho, fui-me embora para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o México. Aí entrei do México, tinha voo para Manaus, aí cheguei em Manaus, depois vim de barco para Belém, de Belém de ônibus até por aqui, por ali, porque não tinha estrada assim direta, né? Até chegar
aqui para o sertão de Pernambuco. Fui para Petrolândia, ali perto de Petrolândia, Tacaratu, para um povoado, onde tinha já 2 irmãs da minha comunidade fazendo o trabalho de... Essa ideia de que começou a ficar claro para nós, né? Teve o pessoal que acreditou que a luta armada poderia derrubar a ditadura e outros que intuímos que a gente não tinha força para isso. Como de fato a história mostrou, porque o povo era muito complicado você fazer compreender, você não tinha meios de propaganda, meios de... Então, a gente, foi muita gente, que aliás é um personagem que está esquecido na história da ditadura, que foram milhares de pessoas que eram estudantes intelectuais e que largaram tudo e foram se meter, como dizia o livrinho vermelho do Mao Tse Tung, o revolucionário tem que ser como um peixe no meio do povo, como um peixe dentro d'água. E a gente foi tentar ser um peixe dentro d'água pelas periferias das cidades, no meio no campo, muita gente, muitas vezes, ou quase sempre, sob a cobertura dos órgãos de igreja, de pastoral, e a ambiguidade política da igreja, nesse caso, foi muito importante, pelo fato de você estar dentro de um organismo de igreja, não te definia politicamente. Então você podia fazer um trabalho que inclusive era um trabalho que à primeira vista ele não parecia ter importância. Tanto é que depois você lê hoje, ele não aparece. Essa gente toda pouco aparece, não aparece nem na literatura, nem no jornalismo, nem nas ciências sociais. Você encontra assim, na segunda metade dos anos 70 começaram a emergir movimentos populares, oposição sindical, movimentos sindicais, que também ajudaram a abalar o que restava da ditadura, não sei o quê. Mas é como se fossem cogumelos que brotaram assim. Porque o papel nosso, a invisibilidade fazia parte integrante da possibilidade de fazer esse trabalho. Então o próximo romance meu que vai sair agora, ele retoma essa história. De uma maneira lírica, não é um livro jornalístico, descritivo, nem memorialista no sentido estrito, mas eu disse, bom, alguém tem que dizer que houve gente fazendo isso. Então eu fiz isso num romance, que é um romance até leve, no sentido de que tem várias outras coisas dentro e que retoma um pouco essa história. Tá gostando do papo? Então continue conferindo a nossa programação, porque essa entrevista não acaba por aqui. Na próxima parte do programa, a autora vai falar sobre educação de base, o Prêmio Jabuti e sua inspiração para escrever.